noites. Tia Maria da Bahia, eu sou a Preta Véia, rodo com a energia de Obaluayê. O que é Obaluayê? São os médicos do mundo espiritual. Tem gente que chama ele de Dr. Fritz, de Bezerra de Menezes, de São Roque, São Lázaro. Cada um chama e vê de uma forma. Mas do outro lado a gente trabalha tudo junto. O povo da África chama de Obaluayê, de Omolu. Entendeu? É o povo que trabalha com a cura. Energia de cura são os médicos do mundo espiritual. E hoje aqui, que é a sessão do povo azul, que é o povo azul, são os estelares, olha ali, ó, bonitinho, voltou, saiu para dar um, e tá fazendo assim, ó. Eu também faço, eu também sei fazer. São os estelares, são os franciscanos, são os hindus, entendeu? O povo que vibra no azul. Porque cada hora vocês vibram de uma forma diferente. Muda as cores, muda a vibração. Então agora vocês vão vibrar no azul, na sessão do povo azul. Que nessa gíria diferente. Tem a palestra aqui. Hoje vai falar Gabriel Amorim. Sobre o que, meu filho? Sobre os chakras, o poder da transmutação e seu desenvolvimento. Pronto. E depois dessa palestra vai estar aonde, meu filho? No canal do YouTube, institutoantares.br. Pronto. Então vocês podem assistir. Em casa, não prestou atenção uma coisa, quer tirar uma dúvida, assista. Compartilhe. Tá vendo como eu estou sabida também? Bote para frente que as coisas boas que tem que ser botadas para frente. Para elevar o pensamento, ao invés de estar o tempo todo vibrando para baixo, pensando no que é ruim e puxando para vocês, vibre no que é bom e mande para o mundo coisa boa, que o mundo está precisando. É de muita coisa boa. Então, pode começar só. De vez em quando eu dou minhas pitadas. Eu sou analfabeta, mas eu já rodei muito. E eu aprendo ouvindo. Porque quem acha que sabe tudo, fecha os ouvidos. E aí pensa que sabe, mas não sabe. Então, muito obrigado, vó, pelas palavras. Não há de quê, meu filho? Pela introdução. Tá me aparecendo aí? Tá. Bom, só explicar. Para não dizer que a gente está dando mau exemplo. Viu? Isso aqui a gente usa para fazer o trabalho espiritual aqui dentro, mas não é para ninguém estar usando lá fora. A gente não engole, a gente puxa a fumaça para trabalhar o elemento aqui, a folha do fumo, e joga a fumaça para defumar os campos de vocês. É como se fosse vocês vão no médico para tirar foto e ver dentro. Como é? Ponto. Isso aqui é para a gente enxergar os campos sutis e espirituais de vocês e ver onde tem algum desequilíbrio energético. Algum miasma lavastral, a gente vai e limpa. Mas a gente só usa isso aqui para função espiritual. E não é para você usar nem isso, nem bebida alcoólica, essas coisas lá fora, que vocês vão estar envenenando os corpos de vocês. Então estou explicando para quem não saber, entender o porquê. Entendeu? As coisas às vezes só têm sentido dentro de um lugar, de um determinado contexto. Lá fora é outra coisa. Aqui vocês estão, a gente está fazendo trabalho espiritual e não está ensinando vocês a ter vício. Pode falar. Com licença a todos, eu me chamo Gabriel, faço parte do grupo dos Institutários e trouxe esse tema como um desafio pessoal para mim e acho que para alguns de vocês também. Porque quando a gente começa a pensar e falar e ouvir sobre chakras, pelo menos particularmente, eu senti algo assim muito, como se fosse algo que precisasse decorar sobre algumas coisas, né? Cor, função, localização, e isso meio que cansa, né? Então assim, eu
busquei, através do entendimento, como o próprio Tupinambá abriu a sessão hoje falando de entendimento, o entendimento dos chakras no decorrer do seu tempo, desde quando este poder é presente através dos chakras, né? E que em outras épocas dos nossos antepassados eram chamados de outras coisas, ou às vezes nem eram chamados, às vezes a gente chamava apenas de poder, e não sabia de onde vinha este poder, e qual instrumento que utilizava para que esse poder pudesse ser exacerbado e transpassado, né, pela gente encarnada, os seres humanos. Então, assim, eu percebi que ao longo do tempo, esse conhecimento sobre os poderes, sobre os chakras, tinha um entendimento assim um pouco baseado assim, um pouco na dificuldade realmente desse entendimento. Então para as coisas que a gente precisa entender e que é difícil o entendimento, a gente busca uma certa simbologia, um certo entendimento. Como o vó fala, outras pessoas falam, é a história contada pela avó, é o folclore, é a mitologia, para a gente buscar esse entendimento e este conhecimento que às vezes é um pouco difícil neste momento a gente compreender de fato o que é este poder, como é que funcionam esses chakras. Então a gente vai utilizar a partir desta ideia, desse conhecimento dos nossos antepassados, desse conhecimento ligado à própria natureza e como isso se difundiu até chegar este conhecimento sobre os chakras, funções, como a gente sabe, né? E que é difundido nos livros, enfim, que é muito falado sobre os chakras. Então, buscando este entendimento através da simbologia, eu trouxe para vocês esta imagem, essa figura, que é uma figura conhecida, acho que algum de vocês já deve ter visto. Essa figura é muito ligada ao sistema dos chakras. Ela é rica de simbologia, ela é rica de mensagem oculta, ela é rica desse entendimento que a gente precisa. Às vezes a gente não precisa saber de fato sobre a definição exata, conhecimento preciso daquela coisa para que a gente possa entender. Às vezes apenas entendendo o seu funcionamento, entendendo às vezes aquela energia que está ao seu redor, a gente consegue conceber e às vezes sentir. Sentimos mais do que entendemos. A gente vai até onde a gente consegue alcançar, aonde a gente consegue dar o primeiro passo para que a gente possa abrir portas, para que o novo conhecimento, nova consciência, ela se expanda. Para que a gente possa chegar no momento em que a gente possa realmente dizer que temos esse poder em nossas mãos e podemos utilizá-lo na nossa maneira. Então, vamos olhando para essa figura. É uma figura conhecida, a gente chama de caduceu, certo? Ela é uma figura simbólica ligada ao sistema dos chakras, mas que em várias localidades, de vários países, é representada de uma forma às vezes um pouco diferente. Tá? Às vezes é apenas um cabo com 7 nós amarrados de uma maneira bem simples, e outras vezes é representado de uma forma assim mais completa, vamos dizer assim, certo? Então, o que é que representa de fato esta figura? Que me chama muito a atenção, que talvez vocês também estejam olhando para ela e se perguntando o que é que significa. O que significa essas cobras, as duas serpentes, essas asas, esse bastão de ouro, essa grande coroa em cima do bastão. De fato, eu vou explicar de uma maneira um pouco simples para que a gente possa entender. Este bastão é um bastão de ouro, né, dourado. Ele representa a cor da própria vitalidade do Sol. Tá? Este Sol que emana e que vibra e que deve vibrar no coração da gente para que a gente possa suspender esta coroa, que é a coroa máxima de nossa cabeça, que é onde fica no nosso chakra coronário. É o topo maior, é o ponto de iluminação. É o que os hindus chamam de Bindu, que é aquele ponto alto. Como é o nome? Bindu. 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 Bindu.
que é um ponto alto, que eles falam que são 3 dedos no centro da cabeça, acima, é o ponto máximo que a pessoa pode atingir de transformação, transmutação, e que o próprio Jesus Cristo, né, vamos dizer assim, de uma simbologia mais próxima da gente, atingiu com o seu coroamento, que a gente normalmente vê este símbolo na cabeça do próprio Jesus Cristo. Então, me permita. Pode falar. Então, como você vê o santo ser muito evoluído, que é representado por aquela coroa de luz, aquilo ali é para dizer que o chakra, como é que chama? Coronário, os hindus chamam de quê? Bindu. Está o quê? Expandido. Aquilo é a vibração para o alto, para o que é elevado. Eles já chegaram muito nesse nível. É por isso que Nossa Senhora ali também tem aquela areola, aquela coroa dela, para representar que é um ser, um espírito de muita luz. Então é por isso que você vê o santo representado com essas coisas. E o povo do candomblé e da Umbanda às vezes usam, né? O torso, o ojá, o papa usa o caduceu, para dizer que o ponto máximo mais elevado do seu corpo, do seu espírito, está guardado para Deus. É por isso que se usa, para proteger de outras energias. É parecido com o símbolo de Bernardino, né? O sol também. Então, o portador deste bastão, que a gente chama de bastão de arauto, que é o mesmo que mensageiro, então ele detém este poder. É este mensageiro que segura esse bastão, que também de uma forma simbólica pode representar transformação, iluminação, abertura de caminho, expansão de consciência, com até próprio cura. Em determinados lugares esse bastão utiliza-se para cura. Então quem é possuidor desse bastão tem este poder. Que também a gente pode falar, pode ser o cajado de Moisés, ou até o próprio cajado de Vó, que também tem esse poder, pode ter esse poder de cura, de transformação. Então dizemos que é um símbolo de poder, e quem porta ele é um ser que está iluminado, ou que atingiu essa expansão máxima de coração. E as serpentes, o que a gente tem como imagem dessa serpente? Já foi dito que a serpente é o quê? Rápida, sagaz, viva, é cheia de energia, não é isso a serpente? Ela quando anda, quando ataca, ela é insuperável de energia. E a serpente não somente tem isso, mas tem o poder também da transmutação. Ela muda de pele. Né? Então assim, a serpente ela tem muita simbologia, desde a antiguidade até os dias de hoje. A gente utiliza a serpente como esse símbolo de força, de poder e de transmutação, mutação. Então essas serpentes elas estão simbolizando isso. E por que 2 serpentes? Ambas simbolizam a mesma força, o mesmo poder. Mas são 2. Então é o quê? Elas estão lado a lado ali, né? Elas estão brigando entre elas, elas estão algum tipo de ameaça. Parecem calmas, né? As 2 serpentes. Eu vou contar uma história que ela é da mitologia, tá? Mas tem várias histórias, tá? Vou para a mitologia greco-romana. Existe um deus chamado Hermes. Esse deus chamado Hermes, ele é um deus mensageiro. Ele é como se fosse o mensageiro dos outros deuses. Ele era o mensageiro principal. E na nossa cultura africana, a gente também pode chamar de quê? O mensageiro, o próprio Exu. Podemos chamar também de Oxumaré, outro tipo de mensageiro. Então, para cada localidade, a gente tem um mensageiro que simboliza isso. Então, Hermes, ele possuía este poder. Ele carregava esse bastão. Ele era um mensageiro. Ele tinha o poder de abrir caminhos. Ele visitava todos, ele transitava de uma forma muito fácil entre os 3 mundos. Lá no Olimpo, lá no céu, junto com os outros deuses maiores. Transitava no meio dos mortais entre a gente e descia também para o submundo, como os gestos também descem para poder fazer os trabalhos.
Então ele tinha essa liberdade, essa facilidade. E ele conseguia se manter neste coramento, sem se perder em nenhum dos lugares. Então ele era como mensageiro, ele acompanhava as pessoas para que as pessoas fossem protegidas também. Em um determinado momento ele viu duas cobras brigando, muito fortes, muito vil, brigando. Então ele decidiu pegar este bastão e colocar as duas cobras enroladas nesse bastão, de tal ponto que uma tinha que encarar a outra. E não tinha como uma comer a outra, porque estava enrolada no bastão, até que chegou um ponto que tanto uma quanto outra, elas se tornaram, vamos dizer assim, companheiras, guias. Então, dessa forma, a simbologia das serpentes quer dizer o quê? A gente pega uma força e outra força opostas e a gente equilibra. São dois opostos que a gente equilibra, para que uma seja guia da outra. E quando uma é guia da outra, essa força ela se une, ela se equilibra e ela se torna muito maior. É esta a ideia da polaridade, do yin, do yang, do masculino, do feminino, do positivo, do negativo, das forças opostas que existem, né, na nossa vida, no nosso meio, das energias. É esta a ideia. Então a gente pode perceber que quando a gente começa a falar de chakras, estamos falando de energia, estamos falando de iluminação e estamos falando de transformação. Essas asas simbolizam o que para vocês? As asas. Parecem asas de anjos, né? Liberdade. É a liberdade do espírito. Paz. Olha as asas de Miguel Arcanjo aí. Ela simboliza isso, esta liberdade. Quando você atinge a sua consciência única, uno e indivisível, quando você une todas as forças, equilibra seus campos, você atinge essa liberdade de espírito. Sua alma se eleva, sua consciência também se eleva. Então você se sente livre, elevado, inspirado, leve. É isso que significa essas asas. Então a gente já tem o conceito da palestra, vamos dizer assim, né? O bastão significa poder, as cobras significam a transmutação e as asas significam o desenvolvimento. Então esta ideia eu quero que vocês fixem na mente de vocês, para que vocês possam entender o passo a passo dos chakras. Vocês vão perceber que é muito mais importante, mais interessante entender este funcionamento das forças do que propriamente dito entender as coisas mais decorativas dos chakras, né? Então, vamos adiante. Então, nossos antepassados, eles sempre utilizavam, através de contatos com os seres mais elevados, para que eles pudessem, através dessa forma, ter esse conhecimento incutido neles para que fosse repassado para os seus, vamos dizer assim, né? Isso demonstra há muito tempo atrás. Não tinha a época da escrita, nem um era pré-histórico, enfim. Então a história nos conta através dos vestígios, né? Dos contos do folclore, da mitologia, dos achados, nos mostram a partir disso que existia uma civilização antes da gente, inteligente, que passou um certo conhecimento, sabedoria espiritual e até conhecimentos de campos da matemática, da física, em que em determinados momentos eles, de uma forma ou outra, fizeram contato com o ser humano. Então, para esses seres que a gente diz que são um pouco mais elevados, que são esses mensageiros que vêm trazer a luz para a humanidade, individualmente para a gente chama de modo geral de seres luminosos. Esses seres luminosos, conta-se história, até na própria Bíblia, no Antigo Evangelho, do Antigo Testamento, que os seres humanos naquela época receberam em determinado momento a visita de seres que vieram das luzes, que visitaram
e que através do seu conhecimento, da sua sabedoria, difundiram todo esse conhecimento, esse saber, para aquelas pessoas, aquele ser humano, seja aquela população, aquela comunidade, ou em determinadas comunidades, em determinados tempos, de uma forma ou de outra, houve esse contato com esses seres que a gente chama de seres luminosos, tá? Então, em determinadas épocas, determinadas situações, determinados países, populações, eles eram ditos de várias formas. Alguns chamavam esses seres de anjos, outros os próprios Anunnakis, né? Desses seres que vêm das estrelas. Quem já ouviu falar nos Anunnaki aí? Quem não ouviu falar, levante a mão. Quem não ouviu, grave isso aí. Os Anunnakis. Pesquise sobre eles, estudam, expandam a consciência de vocês. Outros chamavam esses seres dos Devas, né? Como os indianos, os hindus. Então, esses seres, eles, como eu falei a vocês, tinham esse conhecimento elevado, transmitiam esse conhecimento, horas de um contato físico, né? Presente, como diz no próprio Antigo Testamento, e horas através de transe, através de projeção mental, a expansão da consciência, projeção astral. De alguma forma, esses seres eles entravam em contato com as pessoas, né? E isso se estende até hoje, tá? De determinada forma. Então, trazendo um pouco para a realidade desses seres luminosos e dos seus descendentes, vou trazer aqui, vou mostrar aqui algumas figuras e que para a gente começar a entender um pouquinho sobre esse poder e como é que funciona, tá? Eu fiz essa apresentação, então trouxe algumas surpresas para você ao longo do tempo, para a gente ao longo do tempo. E vamos lá. Vamos lá. Eu trouxe alguns exemplos de poder, tá? Que vocês conhecem. Olha Bernardino aí. Falando dele, né? Hoje é o dia das coincidências. Ó, a senhora falou uma coisa agora que eu comentei com a Patrícia. A coincidência. Vocês vão testemunhar essa coincidência. Vó começou a nossa noite de hoje fumando o quê, gente? Caixinha. Pronto, guarda essa informação para vocês, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar, nós estamos no mês de quê? Agosto. É de quê? Omulu, Bauaê. É o mês de portais, né? Oxumaré. É interessante, eu vou voltar um pouquinho só para que vocês percebam as serpentes, depois eu volto. O que vocês veem? Qual o número que vocês veem aí nela? 8, né? Esse mês foi o quê? Portal 888. E esse símbolo é o símbolo da medicina, né? É o símbolo da medicina, esse símbolo. Sim, mas tem um outro significado, um pouco diferente. Utiliza-se também a serpente. Mas aí já é um outro significado. Parecido, mas não é igual. Porque não tem as asas e só tem o símbolo de cima como se fosse um timão mesmo. Se eu não me engano, é uma serpente, né? São Duas? são duas. Então, assim, a gente vê o 8, né? O símbolo do 8 aí. O 8 significa o quê? Infinito. Equilíbrio, mudanças, transformação, né? Então é exatamente isso, tá, gente? Não é à toa que esse tema está acontecendo agora, sabe? Eu, quando pensei nisso, eu não tinha imaginado nada disso, no mês de agosto, nem essas coincidências. Aí eu venho com outra coincidência, que me fez lembrar disso. E vamos lá, vamos voltar para a gente falar. Então, assim, são exemplos de poder, certo? Então, o que de fato tem nessas figuras de incomum? São figuras conhecidas De comum ou de incomum? de comum, figuras de comum. Espiritualizadas, são figuras que denotam poder, cura, né? Amor ao próximo, acolhimento, coisas boas, verdade, né? Sinceridade, consciência, desapego, Amor. só coisas boas, né? Amor. Podemos dizer que são figuras poderosas,
Sim. Sim, né? Porque elas transmitem o quê? Dentro delas. Mas, Se a gente pudesse estar do lado agora de Irmã Dulce, a gente ia sentir alguma coisa na gente? Ia sentir uma paz, ia sentir uma energia boa, né? Então isso é poder, tá? Isso é poder. Mas não é à toa que eles são poderosos, vamos dizer assim. Eles utilizavam esse poder de várias formas, tá? Eu trouxe os dois santos aqui porque eles viviam em outra época, diferente de Gandhi e Santa Dulce dos Pobres, certo? Nessa época aqui a população era diferente, né? Então vamos dizer aqui, São Bernardino fez aquela palestra e eu mostrei que ele fazia curas. Ele pôde levitar entre as águas, ressuscitou mortos, depois da sua morte também teve processo de cura. Santo Antônio a mesma coisa. Tinha seus poderes mediúnicos, viu? Eles conversavam e percebiam muita coisa, tinha uma sensibilidade muito grande. Santo Antônio fazia projeção astral, podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele se transfigurava, se materializava em 2 lugares, fazia caridade dessa forma. Santa Dulce da mesma forma, tá? Fazia caridade. E quem pode dizer que ela não curava as pessoas com através de suas vidas, né? E Gandhi, o grande pacificador, né? Através de sua palavra de paz, da sua filosofia de não guerra, né? Enfim. Então são figuras bastante poderosas, certo? Essas figuras, elas utilizavam de alguma forma seus chakras, que você acha, para poder transmitir esta energia. Santo Antônio a gente via que utilizava, né? Fazia a projeção astral, né? Então usava algum chakra, um poder seu, para que pudesse acontecer isso, né? E as outras figuras, vocês falaram que eles têm em comum o quê? Essa caridade, essa bondade, essa coisa boa, né? Então, vindo para a nossa realidade, esses são espíritos que viveram na nossa Terra, né? E evoluídos, vamos dizer assim, e que se testaram muito e que chegaram a essa concepção, tá? Vivenciaram muitas coisas e puderam, através das suas imperfeições, chegar a este ponto, né? Não foi um passo demais. Então, assim, a gente pode dizer que essas figuras têm um corpo espiritual mais desenvolvido, mais elevado, do que as pessoas aqui que ainda estão caminhando para chegar até aqui. Sim, né? Podemos dizer que o corpo astral dessas figuras era um corpo astral mais desenvolvido, mais vibrante, possuidor mais de energia, que conseguia captar a energia que vinha lá do Pai, do céu, a energia divina, da luz divina. Então, era um corpo astral mais desenvolvido, certo? Eu acho que eu consigo exemplificar, talvez pegando umas pessoas que a gente possa exemplificar aqui na prática. Será que eu posso puxar uns 3 pessoas pelo menos para ajudar nessa concepção, para que a gente possa entender esses chakras? Pode, Paty. Pode, Yasmin. Pode também. Obrigado, viu? Você consegue dar filmagem. Paty pode ficar aqui, por favor. Você fica do lado dela, bem pertinho, bem coladinho, e você fica um pouquinho mais distante. Tá? Patrícia, ela está representando o nosso corpo físico. É esse corpo que a gente está aqui agora, tá? É da matéria. E Yasmin está representando o nosso segundo corpo, que é o corpo etérico, que a gente pode chamar também de duplo etérico, tá? Este corpo é bem coladinho no de cá, tá? Para que vocês possam ter uma ideia, este corpo etérico, ele está aproximadamente a 6 milímetros apenas de distância do corpo físico. Então, daí a gente já pode concluir que é muito próximo. Então, as vibrações que está aqui, os sentimentos, tudo aqui que rolar, que acontecer, vai ter uma repercussão no físico e no duplo etérico, certo? E Dilton está representando o nosso corpo astral, que é o terceiro corpo, certo? Além dele, existem outros corpos, mas vou parar aqui para que não haja confusão, tá? Existe o corpo mental, o corpo mental superior e por aí vai. Mas vamos parar aqui para a gente possa entender. Vou pegar o exemplo de Irmã Dulce, tá? Ou então de Gandhi. Vamos supor que Dilton está na figura de Gandhi, certo? Ele tem um corpo astral muito desenvolvido, né? Vibrante, com coloração,
porque ele conquistou isso, tá? Então, a vibração dele é elevada, certo? Então, ele tem essa concepção de corpo astral, e neste corpo astral existem chakras, tá? Chakras do corpo astral. E neste corpo etérico existem também chakras, que são chakras do corpo etérico. Daí a gente já pode concluir que os nossos corpos existem chakras, mas o que a gente tem mais conhecimento é os chakras deste corpo etérico, que como ele se liga ao corpo astral, então ele repercute. Então é quase que parecido o que sente aqui com o que sente de cá. Porém existe diferença, tá? Os chakras do corpo astral são chakras que tem, como vamos dizer assim, tem um vórtice, né? uma velocidade, uma ponta que está ligada para a quarta dimensão, que a astral é a quarta dimensão, certo? Enquanto que o corpo etérico, como está muito próximo do corpo físico, é a terceira dimensão, tá? Então, como é que a gente conclui com isso, certo? Concluímos que o que ele sente aqui neste corpo astral repercute neste corpo etérico, certo? Porém, nem sempre este corpo etérico capta tudo que vem deste corpo astral, porque, como nós sabemos, ele já tem uma dimensão um pouco mais elevada. O que é que vai depender desta captação? Aí que vem a chave da coisa, certo? Vai depender do desenvolvimento desses chakras. Como Dilton, na figura de Kandi, já é um corpo já astral mais desenvolvido, os chakras dele são mais desenvolvidos. Ele vibra com mais elevação. Então a energia que vem de lá do Pai, que é uma energia divina, a gente pode dizer com a energia da força vital, da energia vital, né? Que vem do prana, certo? Ele flui com muita mais abundância, porque este corpo aqui, ele é mais sutil do que um corpo astral, que vamos dizer assim, que não é tão desenvolvido como o de cá. É como se a matéria astral, ela tivesse dimensões dentro dela, mais densa e mais sutil, mas tudo compactado no corpo astral, certo? Para que vocês possam entender, viu? Então, este corpo astral é um corpo desenvolvido, o chakra dele está desenvolvido, ele consegue captar a energia mais elevada, ele já se trabalhou nisso. Então, essa energia que vem do Pai, energia divina, ela vem com mais abundância neste corpo etérico e que transmite para o corpo físico, repercute. É o que nós falamos, que perguntamos aqui. Se a gente tivesse o lado de irmã Dulce, a gente ia sentir essa energia, esse amor, porque é muito abundante, é muito elevado. Então, ela é tão grande que ela expande através dos seus poros, através dos seus chakras. Ela expande de forma a alcançar aquela pessoa que talvez até esteja precisando, certo? Então, quando falarmos de chakras, estamos falando de quê? Conexões entre corpos. Um chakra que se liga ao outro. É a comunicação. Comunicação do corpo astral, do plano astral, para o plano físico. É a partir daí que se dá a transmissão de energia, tanto que vem de lá do céu, do divino, que a gente chama a energia da força vital prânica, tanto e também a comunicação do plano astral, que pode ser um espírito, pode ser um lugar, pode ser uma sensação, pode ser uma visão, pode ser seja lá o que for, a depender do chakra que está sendo focado ou está sendo, vamos dizer assim, ativado, certo? Este corpo vai receber, a partir da ativação desse desenvolvimento desses chakras, mas para que essa transmissão do plano astral chegue nesse, é preciso que esse chakra também esteja desenvolvido. Uma pessoa que não tem desenvolvimento mediúnico nenhum, ela pode ser, uma pergunta, tá? Ela pode ser um corpo astral desenvolvido? Sim ou não? Ela não tem desenvolvimento nenhum, porque ela não tem mediunidade.
Esses chakras delas não são desenvolvidos para desenvolver mediunidade. Ela pode ser ou não pode ser usada. Pronto. Aí eu vou fazer a diferença, que às vezes é uma confusão, e na minha cabeça também essa confusão acontecia. Então fiz essa pergunta justamente para poder surgir essa confusão mental da gente. Os chakras têm duas funções básicas, conhecidas, né? Até onde a gente conhece. Uma delas é levar a consciência deste plano astral para o plano físico, através desses chakras. Eu levo a consciência. Como eu digo a consciência? É do que acontece aqui no plano astral, certo? Seja visão, seja audição, é uma consciência, sentimento e sensibilidade. Tudo isso é consciência para este chakra etérico. Outra função é diferente. Ele é uma pessoa desenvolvida, ele recebe a luz divina, prânica, ele é um corpo muito sutil, ele por ser essa pessoa desenvolvida, ele transmite muito mais energia divina para este chakra para o chakra, que é um chakra específico que eu vou falar mais adiante, e este chakra ele vai desenvolver para todo o corpo etérico, certo? No sistema nervoso, através das mãos, da fala, dos poros, e que vai transmitir ao corpo físico. Então, ela vai, de uma certa forma, estar inundada dessa energia prânica e que vai promover consolo, conforto, a cura, seja lá o que for. Porque a energia do prana é a energia de cura, de vitalidade, de força. Então, são duas funções distintas. Uma é levar a consciência e outra é levar a força divina. Ok? São duas coisas diferentes. Quando eu levo a consciência, eu preciso deste desenvolvimento desse chakra, que pode ser específico, para que ela aqui tenha o conhecimento do plano astral e possa se comunicar. Ela possa enxergar, ela possa ouvir, ela possa sentir tudo o que acontece ou que esteja ligada lá no plano astral. Vocês entenderam, gente? Bom, agora deixa eu dar minha pitada. É porque isso às vezes realmente confunde a gente, mas basicamente a gente precisa desses chakras do corpo etérico desenvolvido. O que é que acontece? Desculpe, Ivó. Pode falar. O que é que acontece com os médiuns da Umbanda? Já vem com chakras etéricos já mais desenvolvidos do que talvez outros médiuns que trabalhem, vamos dizer assim, com menos tempo de mediunidade, como o próprio médium aqui, trabalhando, né? Mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então esse chakra daqui, ele já vem mais desenvolvido. Por que já vem desenvolvido? Porque tanto o corpo físico como o corpo etérico, ele, a cada reencarnação, é um novo corpo. Este corpo etérico, ele, vamos dizer assim, ele se desfaz, ele morre conjuntamente com o corpo físico. O que vai sobreviver, permanecer é o corpo astral e os outros corpos. Aí, numa próxima reencarnação, vem uma nova constituição do corpo físico e o corpo etérico. Aí, nossos auxiliares invisíveis, nossos guias, nossos amigos espirituais, eles trabalham nesse corpo para que ele venha, ou que ele venha a desenvolver com o tempo. Então é trabalhado, a pessoa já vem com esse corpo desenvolvido. Ela tendo esses chakras etéricos desenvolvidos, ela significa que ela é uma pessoa com o corpo astral desenvolvido, mais elevada, sim ou não? Sim. Não necessariamente. Não necessariamente. Ela pode ser, mas não necessariamente. Certo? Porque eu posso ser uma pessoa que seja uma pessoa de mediano para baixo, em termos de evolução, e vim com mediunidade. Eu vim com mediunidade para poder enxergar, falar, sentir as coisas, incorporar, fazer projeção. E não necessariamente eu seja uma pessoa evoluída, só porque eu tenho mediunidade. Ele não segue a mesma coisa. O que vai seguir é este corpo astral desenvolvido, recebe muita luz divina e abundante, que vai transmitir através deste corpo físico, e ele vai, através do seu dia a dia, nos afazeres, no que for fazer, ele vai transmitir essa energia boa, de paz, de cura.
que é diferente da mediunidade. Tá bom? Ele já explicou, mas eu só vou reforçar. Então o que ele está dizendo é que antes de você encarnar, está lá programado que vocês vão vir médico. Então cada lugar se trabalha os corpos de uma forma. Os médios da Umbanda, o campo dele tem mais sensibilidade. Vou falar assim para todo mundo ouvir, porque aqui tem gente que veio do espiritismo, tem gente que veio do candomblé, da Umbanda, católico, até evangélico, tem gente de tudo quanto é canto. Então a gente fala numa linguagem que todo mundo entenda. Então quando vocês vêm lá, na programação kármica de vocês, que vocês vão ser médios de Umbanda, vocês vão desenvolver mais determinados chakras. E esses chakras vão ter mais sensibilidade para sentir e perceber os elementos da natureza. Então, como eu falei aqui, que usa o fumo, as folhas no chão, né? Vocês têm mais percepção, porque esses elementos trazem a energia divina da natureza, que em muitos lugares chama de orixá, ou de devas, como ele falou ali. Então, os médios da Umbanda têm mais sensibilidade para trabalhar com isso. É por isso que às vezes a gente chega perto e diz, sente a energia de determinado orixá. Não precisa às vezes nem jogar o ifá, consultar o oráculo. A gente chega e sente. Entendeu? Porque os corpos de vocês, que ele está explicando aqui, o etérico, né, meu? Isso. Tem mais sensibilidade para perceber isso. Diferente de outros lugares que não tem tanta sensibilidade para essas coisas. Entendeu? Então, como a gente diz, eleve os pensamentos, vocês encarnados. Quando vocês elevam o seu pensamento, vocês sintonizam com essa energia que vem do divino, que ele está dizendo que vem através do corpo astral. Se vocês vibrarem para baixo, os seus campos se fecham, se identificam. E vocês não se identificam, e vocês não sentem, não percebem essa energia mais elevada. Então, quando vocês elevam a vibração, vocês sintonizam com o que vem do alto. É por isso que muitas vezes o anjo de guarda de vocês está de junto, querendo ajudar, mas vocês não escutam o que ele está querendo intuir, querendo passar, porque vocês estão em outra vibração. Então, quando vocês elevam a vibração, vocês vão entrando em sintonia com o que há de mais elevado e recebem as graças. Entendeu como é? Então, o médium da Umbanda é diferente, por exemplo, do que roda no espiritismo. Por isso que aqui não é todo mundo igual, cada um é um. Por isso que o moço, às vezes, passa o dia todo se precisar incorporar. E não se cansa. Aí tem gente que vê e não entende. Porque lá onde aprendeu as coisas, diz que só pode ficar pouco tempo, porque senão a pessoa vai gastar todo o ectoplasma, vai se enfraquecer, vai não sei o que, vai não sei o que. Porque cada um vem para fazer, cumprir a sua missão específica, e o corpo, como é feito, é programado, isso é uma programação, para ser dessa forma. Entendeu como é? Então vocês têm que entender essas coisas. Médio não é só rodar. Tem que estudar, tem que entender o que está sentindo. E isso é autoconhecimento. Ele está aprendendo a ser teatral também. Está aprendendo comigo a ser teatral. Assim que é. Porque cada um pega as coisas mais de uma forma. Um pega lendo, outro pega vendo, outro pega os movimentos. Porque cada um é de um jeito. Acho que é mais fácil a gente entender assim. É, muito bem. Porque falando é mais complicado. Dando exemplo já confunde, mas a gente só falando. Então, obrigado, viu? Você, por aqui. Então está tudo ligado. Está tudo ligado. Então, como o Ró falou, o que eu acho bem importante, interessante a gente entender, acima de tudo, é que cada um já vem neste plano terrestre com a missão, tá? Talvez a missão de Irmã Dulce, não seja a mesma missão de Santo Antônio, apesar dos dois vibrarem parecidos. Mas tudo é propósito da vida, é a missão. Às vezes Dulce não precisava estar com todos os chakras etéricos desenvolvidos.
Ela não precisava encarnar ou ter evidência. Isso não significa que ela também não possa desenvolver. Ela pode desenvolver sim, se ela quiser e se for do propósito da vida. Mas como esses seres, esses espíritos, eles têm muito imbuído dentro deles a missão de vida, porque já são espíritos mais velhos e que já vivenciaram muita coisa, então eles não perdem muito tempo com esses pormenores de mediunidade. Eles vêm para cumprir a missão deles. Normalmente quem perde é a gente, né? Às vezes por vaidade, por ego, quer desenvolver uma mediunidade a qual não está escrito, programado. Vê o outro que quer ter a mesma mediunidade, enfim. Então a gente tem que entender a nossa missão. Às vezes a nossa programação reencarnatória não foi essa, foi outra. Então cada um tem sua estrela, cada um brilha no céu, mas cada um é sua estrela. Vamos lá na região. Agora vem uma surpresa para vocês, gente. Vocês vão entender agora a questão do cachimbo de vó. Tá? Então, gente, a gente vem aprendendo dos nossos ancestrais este conhecimento, tá? Que é passado. Muitas vezes a gente explicou aqui agora sobre o chakra, mas no povo mais antigo, nossos antepassados lá atrás não tinham esse conhecimento dos chakras. Então eram espíritos, eram seres humanos que estavam ligados mais à natureza. A simplicidade, como o Rô falou aqui. Então se ligavam aos elementos da natureza para poder estar em conexão com o divino. O céu, a terra, a água, as folhas, a dança, a comida, a música. Então era dessa forma que eles se conectavam e transmitiam esta informação para os seus, né? Então, os líderes espirituais, eles eram antigamente, como dizemos hoje, os xamãs, né? Até foi dito aqui o xamanismo, né? Então era o xamã eram os líderes espirituais naquela época. Então isso remete aos nossos antepassados. Então a gente vai entrar agora no conhecimento e que vai nos ajudar a entender como é esse equilíbrio de forças, tá? Aqui na nossa casa, gente, a gente tem duas forças muito fortes, muito presentes, que vêm nos auxiliando e nos auxilia a nos entender e equilibrar nossos chakras, nossa mente, nosso espírito, enfim. E de que forma é feito isso? Falamos de forças opostas que se unem e se concretizam. Na verdade, não são opostas. São forças grandiosas que, quando se unem, elas se somam e se concretizam. Então, em Antares, nós temos duas representações. Na verdade, são três. Mas são duas forças que vão se equilibrar para formar um, que é a consciência maior. Que é a que a gente chama a nossa tríade divina, a Santíssima Trindade da casa. Então temos de lado vó, um cachimbo na boca, dando risada. Ela começou assim, viu, tá, gente? Hoje é uma coincidência. Enfim, ela às vezes ela não costuma, a gente comentou isso, né? Usar o cachimbo, às vezes ela usou, então me remeteu a essa imagem. Tá? E temos do lado o Tupinambá, a boca do Tupinambá, certo? São duas forças presentes nessa casa. De um lado, vó representando a energia feminina. E do outro lado, Tupinambá representando a energia masculina. O que é que vinha a ser isso? Eu falei dos elementos, da simplicidade, da conexão. O xamã, que era o líder da tribo, vamos dizer assim, o Tupinambá, ele utilizava desses elementos para se conectar. Mas ele também usava o transe, o seu transe, e através da sua própria projeção, expansão mental, projeção astral, para ter acesso a uma outra dimensão, uma dimensão mais elevada. E com isso trazer para o nosso plano terrestre, nosso plano terrestre, da matéria, este conhecimento para poder difundir e exemplificar para outras pessoas. Aí ele percebeu com isso que se ele tivesse esta mesma consciência
se ele mantiver esta consciência que a gente está aqui agora, no plano superior, eu podia facilmente aprender, né, com seres iluminados, eu poderia adquirir talvez poderes e transmitir aos outros. Então ele viu que se esta consciência ela se mesclasse com o seu subconsciente, ele poderia acessar uma consciência maior, que a gente chama uma supraconsciência, não é esta consciência aqui, certo? Então, utilizava da simbologia para entender isso, tá? Ele precisava pegar o seu eu consciente e mergulhar no seu subjetivo, para que dessa forma essas duas energias elas se equilibrassem dentro de si, para que eu pudesse ter uma consciência que me desse uma visão mais superior das coisas. Então, são forças, como eu falei, que se unem em prol de uma única consciência. Tá? A gente tem a representação também do que? A figura materna. Foi até dito também um pouco sobre isso. A figura materna. Quem é que gera a vida? A mulher. A mãe. Ela que carrega no seu ventre o filho. O filho ele vem da onde? Do útero. Então, ele entendeu que ele precisava da energia, da representação, da energia feminina, da xamã. A xamã, o que é representada? No caso da Kivon, o que é que Kivon representa? Ela representa esse eu subjetivo da gente. Como é que eu posso explicar isso para vocês? É como se olhasse para o sol e visse ele brilhar muito forte. Mas eu quero que esse sol brilhe dentro de mim. Então eu tenho que trazer esse sol lá de fora para aqui dentro, para que ele brilhe dentro de mim, para que eu também me transforme num ser luminoso, igual aquele que eu almejo. Então, você trazendo a sua consciência, para o seu subjetivo, você consegue dessa forma equilibrar as forças e atingir uma consciência maior a ponto de despertar os chakras e elevar a sua energia para cima, para o chakra coronário. Quando eu falo de despertar os chakras, eu estou falando de uma energia específica, que é a energia feminina, que é a energia que está circundando toda a minha fala aqui dos chakras. Que essa energia transformadora é o que representa, no caso, essa energia feminina. Energia que vem de dentro para fora. Ela, com o modo de falar dela, ela consegue despertar dentro de você o que você mesmo, às vezes, tenta colocar debaixo do tapete ou não percebe. Isso é subjetividade, tá? Então ela desperta dentro de você esse eu transformador seu. Então é isso, a energia feminina é isso, a energia interior, enquanto a energia masculina é essa energia exterior. Você coloca para dentro a energia, você busca o seu conhecimento, você interioriza, você sente, à medida que você consegue sentir, você pode se elevar. Então a representação dessas forças opostas é nesse sentido. Tá? Talvez esteja esquecendo alguma coisa, mas se eu me lembrar, eu vou falar para vocês. Então, vamos um pouquinho mais adiante. Eu falei de elementos naturais, que são representativos. Essa força que eu falei para vocês é a força de transformação, tá? Do seu eu, que a gente chama dessa energia de Kundalini, que é essa energia de transformação, de autotransformação, tá? É a energia que está ligada diretamente ao desenvolvimento dos chakras. Você desenvolve essa energia a ponto de desenvolver cada passo dos seus chakras até atingir o chakra superior coronário. É o despertar interior seguido do despertar dos chakras. Na casa também nós temos duas forças, temos duas entidades também que são muito representativas, certo? E que simbolizam as energias divinas. Essa energia é a energia que está circundada dentro de você, fora, em todo canto que você vai, o que você busca para o seu equilíbrio. Enquanto a energia que vem, a energia divina,
que vem. Que energia é essa que também nos ajudam a equilibrar o nosso chakra, ajuda a equilibrar a nossa energia? A gente precisa da energia divina, né? A gente não está aqui apenas para buscar o equilíbrio puramente. A gente precisa do auxílio da energia divina. Então temos duas entidades também muito simbólicas na casa, que é marido e mulher, tá? Esposo e marido. Que a gente chama de Vishu e Sashi, tá? Eles simbolizam exatamente essas duas forças divinas. Duas forças que vêm de Deus, tá? Vishu representando o Sol. O que é o Sol? É nosso Pai maior. E esse Pai maior, ele transmite o quê? A força vital, que é o prana, que é essa força energética que nos anima, que nos dá ânimo, que nos dá vida. Se a gente fala, se a gente anda, se a gente pensa, se a gente planeja, é porque essa força divina, ela percorre constantemente dentro de nós. Ela nos anima para ser quem nós somos. Enquanto que a Sashi é considerada a deusa lua, é considerada a terceira pessoa da Trindade, que é essa energia da Kundalini, que é essa energia de autotransformação, que também vem dentro da gente. Ambas energias, elas estão presentes na gente, certo? E está a nosso dispor para que a gente possa enxergar, crescer, evoluir no sentido de ter consciência, tá? Dessas energias, a ponto de utilizá-las para o nosso crescimento, certo? Se a gente começar a pensar nos elementos naturais, dos seres que viveram antes da gente, a gente vai ver que o Sol sempre foi simbólico, né? O Sol sempre representou essa energia do Pai. É o Sol que nos dá a vida, que nos dá alimento, que nos dá energia. Essa energia não é só física, ela também é astral. Ela vem, a energia prânica, ela vem diretamente, como eu falei a vocês aqui, do corpo astral, do plano astral, para que possa chegar até o plano físico, o corpo físico, e para que a gente possa ter essa vida em movimento. Essa é a energia do Sol. E a Lua, gente? De onde é que vem a energia da Lua? É como eu falei a vocês, o Sol tem ciclos, né? Ele nasce, ele morre, depois do dia seguinte ele amanhece de novo, e ele vai tendo ciclos, Sol, Lua, dia e noite. Isso remete a quê? Renascimento, transformação e reencarnação. Né? Os nossos antepassados já enxergavam isso, ou já sentiam isso, que é preciso que morrer para renascer. É preciso se colocar, mergulhar no seu interior para que você possa nascer um novo homem. Então, eles também, até os próprios neandertais, eles enterravam seus mortos debaixo da terra, né? Enterravam, já tinham esse hábito de enterrar. Eles em volta do corpo, eles banhavam uma espécie de tintura vermelha, simbolizando o próprio sol quando ele vai estar morrendo. Então, eles se grudavam desse corpo, enterravam no solo, simbolizando a terra como se fosse o próprio ventre, o ventre da mãe, de onde a gente deve voltar para renascer, de onde a gente veio e de onde a gente deve voltar para renascer. É esta concepção que a gente tem que ter da vida. A gente vê do nosso Pai, da energia superior. E a gente é filho do quê? Do nosso Pai maior, e este Pai se divide em duas pessoas, segunda e terceira pessoa da Trindade. Nós somos filhos de produtos do segundo da terceira pessoa da Trindade. Que outras pessoas podem falar do Filho do Pai, né? Ou do Filho do Espírito Santo, ou do Filho ou da Virgem Maria. É a mesma concepção, só muda os nomes. Então somos filhos da segunda e da terceira pessoa da Trindade. Somos filhos de Vishu e Sashi. Somos filhos do Sol e da Lua nessa concepção. Viemos do alto, descemos do alto, nosso Deus Criador nos criou com matéria de espírito, nos animou esse espírito e fez com que a gente descesse para que a gente pudesse reencarnar através dos ciclos até chegar onde a gente está aqui, neste corpo físico.
Então, a nossa missão é voltar para o Pai. Então, é nos acender. Então, essas forças nos ajudam a nos elevar. Ajuda a nos elevar em que sentido? A energia do prana é a energia que está em todo o ambiente. Vem do sol, mas está no ar que respiramos, no alimento, em tudo. Então, é uma energia que está presente para que a gente possa crescer. E a energia da Kundalini é uma energia que está fortemente enraizada na Terra, no solo, onde vem de lá da crosta terrestre, onde os elementos químicos são formados, onde há muita formação. Então, está muito presente no solo, essa energia da Kundalini. Então, em outra linguagem, aí é o que? O yin e o yang. O macho e a fêmea, o sol e a lua. Os opostos que se complementam. Então, o masculino também você pode dizer que é a razão. É a abertura de caminho, é a força, é a coluna que mantém a gente em pé. Vocês, no caso, que estão no corpo físico. E a lua sachi ali, muito bonita, é o que? A intuição. É o feminino. É o espiritual. Tudo é espiritual, tudo é divino. Agora o povo está falando assim, o sagrado feminino. E se esquece que o masculino também é sagrado. Tudo é sagrado. Mas cada um tem a sua função. Um complementa o outro. Entendeu? Então, todos têm em si o masculino e feminino. Não está falando em sexo. Está falando em energia. Então busquem isso dentro de vocês, o feminino e o masculino. Porque aí vocês se complementam, se tornam inteiro, independente. Então um casal, o homem e a mulher, nenhum é melhor que o outro. Cada um tem a sua função. E um ajuda o outro. É por isso que diz que Deus tirou a costela de Adão para fazer Eva. Porque ele é o que? A sustentação, a coluna. Mas um está do lado do outro. Então um se complementa do outro. Mas vocês, sendo homem ou mulher, busquem o feminino e o masculino dentro de si. Para não ficar dependendo de ninguém. Olha aqui. Entendeu? Então a gente reencarna. Primeiro vem do reino animal, aí só encarna como homem. Por quê? Porque precisa aprender as matérias, vamos dizer assim, masculinas. Determinação, proteção, sustentação. É o homem que provê, né, a família. E a mulher vai cuidar dos filhos. Mas depois que aprende, tudo quem quer aprender de energia masculina, reencarna no corpo feminino. Por quê? Porque já aprende para não ficar torto. Aprendeu as coisas de homem, do masculino, e vai desenvolver o lado feminino. Até que se torne completo. Aí depois que aprendeu o masculino e o feminino, vai reencarnar em outras formas, em outros corpos. Mas na Terra é assim, é homem e mulher. E agora está misturando tudo. Por quê? Porque o povo já encarnou como homem, como mulher, não sei quantas vezes. Então se desprende dessa dualidade. Entendeu como é? Então tudo é sagrado. Nós somos sagrados, porque somos filhos do Pai. Muito bem, estava muito bonita também, né, meu filho? Não podia ser diferente. Então, gente, o prana é essa energia de sustentação, como o Vô falou, determinação. Ela sustenta a nossa consciência. Enquanto que a Kundalini ela autotransforma. Você precisa dessa sustentação para poder se autotransformar. É como se você pegasse um poder e desse para uma pessoa que
que não sabe utilizar este poder da maneira sábia. Então precisa desses dois lados, a sustentação, o lado feminino e masculino. Então esse poder que a gente fala de despertar da consciência da elevação, ela pode se dar através quando utilizamos a energia da Kundalini. Essa energia ela vai despertando cada chakra até chegar ao chakra coronário. Aqui são representações, tá? Como o Roger falou mesmo, para Jesus Cristo, esta coroa na cabeça dele, simbolizando o chakra coronário, altamente expandido, altamente com a consciência bastante elevada. São figuras bastante elevadas, tá? Diga-se de passagem, certo? Para que atinja este nível, o despertar de todos os chakras, com todas as suas camadas, é preciso estar muito adiantado, tá? Para que atinja este chakra e fique nesta formulação. Porque a formulação do chakra não é esta, tá? Você pode estar se perguntando. O chakra tem formulação como fosse de cone, ele é assim, certo? E como é que ele fica assim, e arredondado e grande? É porque justamente ele chegou ao seu ápice. Quando atinge o ápice da iluminação, ele muda de forma. É como o próprio, eu trouxe o Buda aqui para a gente ver, a figura do Buda está aqui, tá? Então isso aqui representa o chakra coronário. Em vez de ser assim, para baixo, ele se volta para cima, e à medida que ele é iluminado, ele se expande, como se fosse uma grande coroa. E normalmente tem essa pontinha aqui no meio da cabeça do Buda, justamente para poder falar do bindu que eu falei, né? Que são normalmente 3 dedos acima do chakra coronário, que é o que representa essa glândula pineal, né? Vamos dizer assim, dessa elevação. Temos também os arrates, que vão gostar, né? Falar dos arrates, eles aí também com um grande círculo em volta da cabeça, representando essa iluminação. E eu trouxe aqui também uma figura egípcia, que eu não podia deixar de falar, né? Falando de elevação Kundalini, não podia deixar de falar de algo da mitologia egípcia. Uraeus significa, é a simbologia dessa cobra, que fica na cabeça, né? Ele sai do chakra frontal e vai até para o chakra coronário e se enrola na cabeça. É justamente para poder a gente perceber a junção do chakra frontal e do chakra coronário. As pessoas mais desenvolvidas têm essas duas glândulas, tanto a pineal como a pituitária, próximas. A pineal está relacionada com o coronário e a pituitária está relacionada com o chakra frontal. As pessoas mais desenvolvidas têm essas glândulas próximas. Então, como se um já despertasse o outro e tivesse esse equilíbrio, justamente das duas forças, do masculino e do feminino no seu ápice, certo? Aí temos uma figura que a gente chama de Horus, que a figura, ele é o filho de Isis e de Osíris. Ele representa exatamente o fruto dessa junção, dessa consciência maior, que aqui a gente pode simbolizar por Bernardino, né? Completando assim a Santíssima Trindade. Né? Bernardino, por ser um santo consagrado, né? E reconhecido por várias pessoas, então é uma figura santa, elevada, vamos dizer assim. Então ele é a junção, tanto da energia de vó quanto do Pinambá, certo? A energia masculina e feminina no seu grande ápice, que é a consciência maior, que é Bernardino. Então temos aqui também a figura de Horus, que ele é filho de Isis e Osíris, que representa a energia masculina e feminina, e o filho de Isis e Osíris é justamente a junção das duas energias, que a gente também tem a simbologia do eclipse solar, né? A junção do Sol com a Lua, eles se unem. Então a gente pode ver também algumas figuras egípcias, em que a própria Isis está com um grande círculo em cima da cabeça e com 2 chifres. Né? O chifre representa masculino e feminino, e o círculo no meio da cabeça representa também esse eclipse. Então, ou seja, essa figura ela atingiu o seu ápice de iluminação, juntando as duas energias. O próprio olho de Horus, bem desenhado de um lado direito e do lado esquerdo, e um círculo no meio, ele também representa isso. A energia masculina, que a gente fala,
olhos de Ra e os olhos de Tó. O direito e esquerdo, né? Masculino e feminino. E um grande ciclo, representando essa junção. Tá? A gente também simboliza próprios anjos, que a gente fala que não tem sexo, justamente para poder simbolizar essa união. Os hermafroditas, as crianças, né? O seu eu interior, que é a sua criança, também é um símbolo dessa junção das energias. Eu trouxe também uma figura aqui para que vocês possam interpretar. Agora já associando as chakras, tá? Nós temos aí o sistema de chakras tradicional, são 7 chakras, certo? Partindo do chakra básico até o chakra coronário de cima. E aí, novamente, eu brinquei com a imagem de vó, Tupinambá e Bernardino, colocando vó do lado direito da pirâmide, certo? Ou seja, da polaridade feminina, a polaridade negativa, e Tupinambá do outro lado da pirâmide, representando a polaridade positiva, a energia masculina. E lá em cima quem está? Bernardino, Santo Bernardino. Olha a coroa ali na cabeça simbolizando o ser de iluminação. Ele representa o ponto neutro, porque é justamente este ponto de encontro das duas energias. Para que a gente consiga alcançar tanto o desenvolvimento dos chakras como a elevação espiritual interna, a gente precisa como se elevar como? Para dentro, certo? Olha a setinha para dentro e para cima. Então, eu tenho que me interiorizar a energia de fora para dentro, nosso objetivo, mas sempre me elevando para cima. Certo? Nunca apenas uma direção. Nem para cá, nem assim. Sempre no sentido da direção da pirâmide. Por isso que eu botei a pirâmide. Para cima, para dentro e para cima. Se você for caminhar para dentro e para cima, você chega a um ponto em comum, que é o ápice da pirâmide, que a gente fala da consciência maior, que é o ponto neutro. Por que ponto neutro? Porque ele não tem dois lados. É um ponto lá em cima. O ponto é um ponto, o ponto tem dois lados. A moeda tem dois lados, mas o ponto não é. Então, representando esse ponto neutro, que a gente chama da consciência maior. E perceba que tem muita simbologia nessa pirâmide, se a gente for olhar para os chakras também, porque é como se o chakra fosse cada andar da pirâmide, certo? Eu preciso me elevar, subir este andar da pirâmide, passar pelo básico, principal, até chegar em cima. Tá? À medida que eu vou ativando, eu vou crescendo, eu vou alcançando níveis maiores até chegar ao ponto da iluminação. Certo? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, gente. Eu queria, por favor, saber sobre a questão da imagem. Sim. Né? Cada chakra ele tem uma função. Uma função, certo? E assim, trazendo Matar. assim, uma representatividade que eu estou tentando interpretar. Se você puder falar um pouquinho assim. Não sei se você vai falar posteriormente, sobre a função dele, de cada um, por exemplo. Eu estou usando umas pedras aqui, o olho do tigre e turmalina, e essa aqui é a ametista e essa verdinha aqui, que é o quartzo verde, que me informaram que ajudaria no chakra da intuição, por exemplo. E é isso que eu queria saber, exatamente, sobre essa questão dessa função deles. Eu vou detalhar cada um desses, os tradicionais, porque são vários chakras, né? Não dá para falar de todos eles. Mas esses tradicionais que estão ligados a esta autotransformação, que é esta elevação de energia da Kundalini, que é a energia interior, que está presente em nós, e que nos faz mais desperto, uma consciência maior. Certo? A gente vai chegar lá, vou detalhar cada um, aí você vai se identificar e vai dizer exatamente, você vai me dar a resposta depois dessa função. Que chakra é que a gente. Que chakra ou quais chakras estão mais associados com a intuição e a sensibilidade? Tá? Deixa eu me lembrar uma coisa que eu vou falar, gente, mas acho que basicamente é isso, tá? Sim, o movimento. Tá. O movimento da serpente, como é que ele faz? Ele se intercruza, né? De dentro para fora, dentro para fora e vai subindo até o ápice.
é exatamente o movimento que a gente entende com os chakras, tá? Eu preciso primeiro acessar seu interior, se expandir de fora para dentro, de dentro para fora, exacerbando aquilo, interiorizando sempre nesse movimento para que vocês consigam alcançar níveis maiores, tá? E A gente aqui do escorpião pode falar. fala isso de outra forma. Para frente e para o alto. É por isso que a gente sempre diz isso. Olha, direção é para frente e para o alto. É a nossa forma de falar isso aí. Aqui nós Se temos, aprimorando. aqui nós temos as figuras das representações dos próprios chakras, de localização e como é que essa corrente vital ela se dá através dos nossos corpos. Certo? Eu quero fazer só uma ressalva aqui, porque alguns conteúdos falam que segundo o terceiro chakra são chakras alguns específicos. Às vezes a pessoa troca segundo pelo terceiro pelo segundo. Isso vai muito de entendimento, tá? Então assim, eu trouxe o que eu acredito que seja, tá? As cores também, às vezes, algumas pessoas variam também em relação a essas cores, tá? Então, o que é que circula, na verdade, através desses chakras? É como eu falei a você naquela demonstração, a força vital, a força prânica. Essa figura que está aqui do lado direito mostra exatamente como que eu quis dizer aqui, em outras palavras, né? É um chakra do pletex se ligando ao corpo astral, certo? Ela se liga através deste canal, que a gente chama de teatômica, o canal que ele é circundado por essa energia do prana e também por átomos físicos, tá? Porque se a pessoa for utilizar o excessivo de álcool e outras coisas, pode danificar este canal e levar a sérios prejuízos. Uma abertura prematura de um canal pode fazer com que você esteja sendo, vamos dizer assim, obsidiado por uma energia inferior, negativa, e isso vai lhe trazer repercussões bem negativas, tá? Então, um chakra se liga ao outro, e o chakra principal básico, o primeiro, está se ligando através também de um canal até o chakra coronário, que é este daqui, certo? Este canal aqui de subida é o canal da subida onde está localizado os 7 chakras principais, que é na coluna, na espinha, né? Na espinha dorsal. Então, esta energia que sobe é a energia da Kundalini, tá? E que muitos de nós não está desperta, não está despertada. Então, ela está localizada nesse chakra básico e precisa desse despertar para o autoconhecimento. Enquanto que a ligação de um chakra astral com um chakra etérico, quem circula é a força vital, que é essa energia de vitalidade. É ela que está sempre circulando. Perceba que existe uma setinha de lá para cá, de cá para cá. Por quê? Porque essa energia vital, ela percorre todo o nosso corpo, sistema nervoso, sangue. Então a gente consegue também, através aqui do nosso meio físico, plano físico, levar também sensações lá para o nosso corpo astral, através dessas correntes do prana, da energia vital, porque é sensibilidade, é sensível. Mas a resposta vai depender desse desenvolvimento também, do chakra astral. Quanto a pessoa é mais desenvolvida, mais sensibilidade ela tem e mais poder ela consegue trazer tanto de lá quanto para cá, transmitir, certo? Então, como a gente faz aqui o assentamento de Exu, que a gente diz que o assentamento de Exu pulsa as energias do mundo físico e leva para outro canto para limpar vocês, é isso que ele está falando em outra linguagem. Então, o assentamento de Exu, ele puxa a energia que muitas vezes está ali, vibrando para baixo, e está carregado, está negativo. Então, vocês estão com alguma... vou falar assim, uma obstrução no chakra básico, que puxou do mundo. E aí, se a gente faz aquela limpeza, é para tirar a energia densa que está ali, atrapalhando o chakra básico, impedindo que a energia se eleve.
que vocês recebam dos campos que ele chamou de espiritual, né? Do alto, do divino, a energia elevada. Então a gente limpa os seus chakras para desamarrar, como a gente usa essa linguagem aqui. Porque tudo está interligado. Isso aí é uma representação. Está tudo ligado. Não é só uma coisa ali, outra coisa cá. Entendeu como é que ele faz a limpeza, que faz o assentamento do Exu? É para puxar aquela energia que está impedindo de você vibrar para cima, ficar mais leve. Então, quando a gente faz a limpeza aqui, é isso que está sendo feito. Aí a forma deles falarem isso. Porque cada lugar tem sua forma de falar as coisas, de explicar. E está todo mundo certo. E quando a gente faz a ativação e alinhamento dos chakras através das terapias holísticas, eu também estou desenvolvendo espiritualmente e fortalecendo esses chakras. A ideia seria essa, trazendo as terapias energéticas. Quer responder, meu Conseguiu filho? cobrir, né? Me fala um pouco. Não quer falar? Se você quiser, nós faz. Não pode falar. É a forma de fazer o quê? De limpar os seus campos. Entendeu? Mas isso aí não limpa a energia densa, pesada mesmo. Porque o mundo de esse planeta aqui é um planeta pesado. A Terra, a energia da Terra é muito densa ainda. Então a energia mais pesada, quem limpa é o povo do candomblé e da Umbanda. Aí tem gente que dá, vibre para cima. Tudo bem, vocês têm que vibrar para cima para sintonizar com o alto. Mas às vezes a energia está tão pesada que a gente tem que fazer essa limpeza na macumba para vocês depois poderem usufruir desse trabalho energético que vocês fazem, que é muito bom, que a gente aqui também faz. E aqui é universalista, a gente pega um pouquinho do que tem de bom em cada lugar. Entendeu? Então vocês ajudam sim a elevar a vibração desse chakra para que vocês possam receber do alto a energia que vem de cima. Entendeu, minha filha? É a forma, outra forma de se trabalhar isso. Mas a mente de vocês ainda não consegue limpar as energias mais pesadas. Tem gente que acha que consegue, mas se testar, se entrar na lama, não consegue sair sem assim a gente não ajudar a fazer esse descarrego. Entendeu? Não estou dizendo que o povo que faz limpeza na macumba é pesado não, viu? É porque vocês estão no mundo com os pés dentro da lama. E às vezes está atolado até os pescoços. Aí tem que vir para ajudar a limpar. Porque cada um tem sua missão. Expliquei? Então, de uma forma resumida, os dois primeiros chakras são chakras ligados ao plano material, certo? Que é onde a gente recebe tanto a força do vital e tanto a força da Kundalini, certo? Está presente aqui no nosso plano físico. Os outros chakras, o terceiro, o quarto e o quinto, são chakras mais ligados ao corpo astral, certo? Tanto o astral mais superior, o astral mais inferior, e está ligado ao nosso ego também. E os chakras que a gente chama de chakras mais nobres são chakras da cabeça, né? O frontal e o coronário. Esses chakras têm uma particularidade. Esses dois chakras, eles estão ligados. É como se a gente pudesse utilizar esses dois chakras, quem pode utilizar dois chakras, para se conectar com a energia superior. O energia superior que eu falo é o plano mental superior. Ou seja, os espíritos um pouquinho mais adiantados. A gente consegue conectar dele através do nosso corpo mental, que é um pouco mais sutil. Se a gente tem o controle dos nossos pensamentos, faz boas reflexões, tem boas intuições, a gente consegue, pode sim se conectar e não precisa despertar todos esses chakras até chegar ao coronário. A gente pode ter sim uma conexão com a espiritualidade maior utilizando esses chakras. Tanto que o chakra coronário, que é esse daqui de cima, tem uma setinha que vem de lá de cima, justamente para explicar o que eu estou dizendo. É a conexão do físico com o mundo superior. A gente pode acessar sim, não precisa
chegar passo a passo. Passo a passo é para a transformação completa do indivíduo, certo? Até atingir a consciência muito elevada, como o próprio Jesus Cristo. Aqui são as correntes do prana, tá? Eu não vou me estender muito por conta do horário, certo? Mas a gente pode ver as correntes que elas seguem, tá? Aqui a gente pode ver aqui a localização, tá? Certo? O segundo chakra ele está localizado um pouco mais para cá e um pouco mais acima do terceiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai, como está localizado. E eles têm essas divisões, justamente a gente chama dos chakras de ondulações, ou ondulações, raios, ou então de pétalas, porque elas se assemelham a pétalas. Se a gente for olhar o chakra de frente assim, vamos ver essas divisões. Se a gente for ver uma flor com suas pétalas, vai ver a parte do meio e as pétalas com suas divisões. Então a gente chama de forma metafórica também de pétalas, tá? Então vamos agora partir para cada um dos chakras de uma forma bem resumida também, certo?